caso a grana... O Flamengo ganha 160 milhões de pay-per-view, certo? Então. Você pega o Palmeiras e o São Paulo, ganham 30. Exato. Não tô falando Mas assim, do Botafogo, do Santos, do Atlético Paranaense, do Bahia. O Flamengo ganha, ele entra numa brincadeira com 160 milhões, o Corinthians com 110, olha, já tem 50 milhões entre Flamengo e Corinthians. Depois você vai pular para 30 e poucos milhões São Paulo e Palmeiras. Mas Olha a diferença. ainda que... Tudo bem. Fala, nação, bora lá para mais um corte top do Mengão. Separei aqui um corte sensacional do Linha de Passe da ESPN, crédito de vídeo aí na descrição, comentário fixado. Os caras estão desesperados e sempre é assim quando o assunto é dinheiro, é grana, investimento. Eles tentam comparar o Flamengo com o Palmeiras, mas não dá. O tamanho é totalmente diferente de arrecadação e tudo mais. E os caras ficam embasbacados com contratações do Flamengo. Tem muita coisa top nesse corte que eu separei. Se inscreva no canal, acione o sino, deixa o seu like. Tudo que a imprensa falar, eu vou trazer aqui no canal. Então se inscreva, acione o sino, deixa o like para você receber todas as notificações. Agora vamos ver esse corte aqui do Linha de Passe, porque tá muito top. Acho que quando o Abel fala o que ele falou, ele está fazendo uma leitura do campeonato por pontos corridos, que, convenhamos, é um campeonato que reflete muito o desempenho durante o ano, não tem um acidente, não tem um erro de arbitragem, não tem nada que possa fazer um campeonato de pontos corridos ter uma classificação que não tem nada a ver com o que aconteceu. No campeonato por pontos corridos, a classificação ela reflete o que aconteceu. E ele está fazendo a leitura desse campeonato. Agora, eu sempre acho que a gente faz a avaliação dos elencos baseado no resultado. Ainda faz. Porque se você olhar, vou pegar o exemplo do próprio Palmeiras e compará-lo com o Flamengo. Você olha para o banco do Palmeiras e você vê o Breno Lopes, o Wesley, o Lopes, o Merentiel... A Tuesta. Se você coloca esses caras num banco de um outro time... Crise. Você não vai olhar e falar, olha que o elenco que tem esse time, hein? Não, você fala muito do elenco do Palmeiras, e aí é mérito completo do Abel, e não só do Abel, do Cícero Souza, de toda a estrutura em torno, a organização que o Calçade falou. Que permitiu que o Gustavo Gomes jogue 37 jogos, que o Dudu jogue 38 jogos, que não se machuquem. Os titulares jogam mais, os reservas têm paz para, de repente, demorar para pegar, para engrenar. E aí, porque se você compara esse banco que eu acabei de citar com um banco que tem Marinho, Cebolinha, Vidal... É uma outra realidade, é um outro patamar, como diria o Bruno Henrique. Então, eu acho que a gente acaba fazendo avaliações de elenco muito baseadas nos resultados. Se o Palmeiras tivesse sido campeão hoje, a conversa seria, tá vendo? Esses mesmos nomes que você citou, tá vendo? Olha o banco também. Exatamente. Depois esse banco vai chegar onde, né? Então, assim, tudo é em função do resultado, lamentavelmente. Mas, então, o feito é muito maior, porque você está disputando não em pé de igualdade. Mas é uma desigualdade em relação ao Atlético. Bom, o rendimento do Atlético não foi compatível com o seu elenco. Não foi. Isso tem que ser discutido e analisado. Foi o mais distante, diga-se. Nossa, o mais distante. Um absurdo. Na temporada. O Flamengo... Porque o Flamengo ganhou a Libertadores, o Flamengo ganhou a Copa do Brasil. E aí, quando você olha para a temporada, como é que o Flamengo se movimenta? Falando no Gerson. E vai melhorar o banco ainda. Não com o Gerson, mas com quem vai ter que sair do time para ele jogar. Então, esse é o Flamengo, né, que começa a negociar em nível europeu, de valores e de jogadores. E qual é o papo do campeão brasileiro no dias hoje? Poucos reforços, poucos. Então, assim, não dá para mandar todos esses daí, tchau. Você manda 5, 6. Não, tem que tentar desenvolver os caras. Desenvolver. Mais do que aconteceu até agora. Não quero... contando com o Hendrick, né? O Hendrick agora é... Sei. Vou contar uma coisa. As últimas 4 Libertadores ficaram ou com o Flamengo ou com o Palmeiras. Não é pontos corridos, não são 38 rodadas. O grande mata-mata do nosso continente, há 4 anos, só fica com o Flamengo ou com o Palmeiras. Nos últimos 4 campeonatos brasileiros, tivemos um título do Atlético, os outros ficaram entre Palmeiras e Flamengo. Não dá para refutar, rebater o domínio desses clubes, né? Do ponto de vista histórico, como a gente discutiu, ou mesmo agora. Palmeiras e Flamengo polarizaram o Campeonato Brasileiro. Durante muito tempo temeu-se a tal da espanholização, que seria especialmente Flamengo e Corinthians por conta das torcidas e de investimento, o Real Madrid e o Barcelona daqui e os outros iam ficar só... Mas ainda pode acontecer lá na frente. O Corinthians é um time que tem potencial para chegar, mas nesse estágio... O Palmeiras esse ano... O Palmeiras ganhou agora o Campeonato Paulista Sub-15,
o Sub-17, ele ganhou a copinha que ele nunca tinha vencido, Sub-20. Libertadores feminina, olha o tamanho de conquistas amplas que tem, como está estruturado, está muito acima. Se tem uma diferença de elenco do Palmeiras, talvez para o Galo, talvez para o Flamengo, a diferença é muito maior do Palmeiras para os outros. Né? O gap é muito maior. Você tem razão. Então, acho que a tendência é ainda, nos próximos anos... Eu concordo. De um domínio flamenguista e palmeirense. Essa é a pergunta que eu ia fazer. Será que o papo em 2023... vamos pensar lá, o campeonato começa em abril, né? Então, esquece os estaduais e tudo, mas pela movimentação, pela perspectiva, pelas contratações de técnicos e jogadores e tal, será que o papo vai na mesma direção, pouco antes do Campeonato Brasileiro começar? O Flamengo terá o melhor elenco. O Flamengo terá o melhor elenco. E o Palmeiras terá, em princípio, o melhor trabalho coletivo. A gente não pode achar que tem um cara no mundo capaz de fazer o que o Abel faz. Por isso que eu estou dizendo. O que aí... Porque pode começar a entrar o peso dos elencos. A tal espanholização aqui é muito... porque é Barcelona e Real Madrid. Mas por que lá é Barcelona e Real Madrid? Rivalizam. É porque é torcida, é arrecadação? Tá bom. Aqui também, mesma coisa. Torcida e arrecadação. Eu vejo diferente a espanholização no Brasil. Eu acho que ela vai chegar por outra maneira se ela chegar. Que é pelo profissionalismo. Profissional. Quem for mais profissional vai estar num campo de batalha completamente diferente do outro. Então, hoje, eu não vejo, por exemplo, o Corinthians, com o potencial que tem. O Corinthians é um desperdício. Porque ele Mas o potencial nunca vai acabar. Está no e uma hora acaba acontecendo. O maior mercado, né, financeiro, econômico da América do Sul, São Paulo. Ele é a maior torcida da região Sudeste, onde tem grana, ele não consegue explorar isso. Esse é o problema do Corinthians. É um problema para ele resolver. Enquanto isso, outros que não têm, talvez, essa dimensão ainda, estão construindo essa dimensão. O Palmeiras é um deles. O São Paulo perdeu completamente. São Paulo tem uma torcida gigantesca. Nas pesquisas, a torcida de São Paulo... Tem potencial para ser um time à altura do Palmeiras. Aparecia à frente do Palmeiras. O mercado, e o que ele está hoje? Se você não forçar, ele não entra na conversa aqui no Linha. Porque ele tá na verdade, ele não entra na conversa. Ele entra na conversa como o Boa abriu aqui no começo. Então, mas a gente está falando do exemplo... Da luta pela permanência. Do exemplo a não ser dado e seguido, mas de alguém que tinha... Por que o São Paulo ganhou num período, ganhou muito? A gente tinha que concordar que o São Paulo sempre foi pioneiro, vanguardista, esteve à frente. Quando você falava em centro de treinamento, quem foi o primeiro? Cara, nós já discutimos no Linha de Passe, anos atrás, a validade de se ter centro de treinamento ou não. O uso da Lei Pelé. Entendeu? Quando o Fluminense foi campeão brasileiro... Então, cara, o profissionalismo vai num sentido hoje que ele é o divisor de águas. Você tem razão. Se você tiver o profissionalismo com uma boa receita, claro, não adianta você ser super profissional pegar um clube que não tem essa dimensão, não tem torcida. A torcida é o lastro, cara, é o que te move, é o lastro ouro para te levar para frente. Cara, é isso que vai mostrar o que é essa tal de espanholização na versão brasileira. Mas quando a gente para mim é o profissionalismo. Mas quando a gente dizia, anos atrás, você falava isso também, eu lembro, falou várias vezes, inclusive, quando o Flamengo se acertar com gestão, segura, porque vai ser difícil segurar. O mesmo raciocínio vale para o Corinthians. Então, mas vai ser em um ano, em 5 anos, vai em 10. Mas você está vendo, a perspectiva. Você está vendo algum movimento nesse sentido? É outra mas discussão. A gente fala como se a gestão positiva, a gestão bem criada e bem formada e consolidada, ela fosse permanecer eternamente num contexto e numa cultura de futebol brasileiro que destrói qualquer coisa que perca. Modelo associativo. Então eu vou te dar um exemplo do Palmeiras. Vamos lá. A gente pega o Flamengo, que hoje é um clube com... Eu não acho que o trabalho de gestão dessa direção do Flamengo seja um trabalho excepcional, um trabalho exemplar. Tal. Agora, é um clube que contrata grandes jogadores, que tem dinheiro para contratar grandes jogadores, porque se organizou para isso. Tá? É um Flamengo que merece o dinheiro que tem. Nesse caso, a grana... O Flamengo ganha 160 milhões de pay-per-view, certo? Então, você pega o Palmeiras e o São Paulo, ganham 30. Exato. Não tô falando do Botafogo, do Santos, do Atlético Paranaense, do Bahia. O Flamengo ganha, ele entra numa brincadeira com 160 milhões, o Corinthians com 110, olha, já tem 50 milhões entre Flamengo e Corinthians. Tá. Depois você vai pular para 30 e poucos milhões, São Paulo e Palmeiras. Mas ainda que, tudo bem, eu acho que esse é até um ponto que pode se discutir se deveria ser assim, se não deveria. Eu acho que tudo bem, é um ponto para se discutir de fato. Mas independentemente da questão da televisão, e que ela é relevante, claro, o fato é que o Flamengo hoje tem o dinheiro e a condição de contratar, que não tinha há 10 anos, há 15 anos, porque ele se organizou.
Porque ele se arrumou, porque ele pôs a casa em ordem. E tudo bem, essa é uma gestão que te traz o dinheiro e isso vale muito para o Flamengo, para o Corinthians. Pode corrigir eventuais tropeços na estrutura profissional. Perfeito, é isso que eu quero dizer. Ele corrige tropeços na estrutura profissional. E muito. Aí vamos pegar o Palmeiras, que acho que como trabalho de gestão de clube, de organização, de tudo que o Calçade falou no primeiro... É mais certinho que o do Flamengo. É mais certinho. Concordo. É mais bem feito. Concordo. Não se discute isso. Só perfeito. que o meu ponto é, o Palmeiras vem ganhando todo ano campeonatos importantes. Um atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. Vamos supor que em 2023 ele não ganhe nada. Não seria um absurdo não ganhar nada tendo o Flamengo o elenco que tem, tendo o Atlético o elenco que tem. A torcida tem que se preparar e o Palmeiras também. Então, aí o que vai acontecer? Esse é o meu ponto, entendeu? E isso vale para o Palmeiras e vale para qualquer clube que se estruture. Aqui, os aplausos para a estrutura, os aplausos para a gestão, para a categoria, para tudo. Eles existem enquanto você está levantando taça, você está levantando troféu. Se você passar uma temporada, 2 então nem se fale, sem levantar uma taça, vai mandar embora, sei lá, vou citar... Tem lista de dispensa. Esses caras, o Anderson Barros e o Cícero Souza, são 2 caras que têm um peso enorme em tudo que acontece no Palmeiras hoje. Quando o time ficou ali, 6 meses ali, sob dúvida se ia jogar... Já tinha um monte de gente, esses caras aí não aparecem, não contrata, cadê... O que eu quero dizer é assim, essas estruturas, elas se desfazem muito rapidamente no futebol brasileiro se o time não continuar ganhando eternamente. Eu tenho uma dúvida no Palmeiras, porque eu acho que muito do que é o Palmeiras passa pela figura do Abel. Porque o Abel tem um peso enorme lá. Ele mais grave ele ainda. É líder, ele é dirigente, ele se precisar para-raio, ele vai ser o que for necessário, inclusive se o Palmeiras começar a perder. A minha dúvida é, se uma outra equipe trouxer um treinador capaz de fazer um trabalho à altura do Abel Ferreira, com resultados como o Abel Ferreira, eu estou falando das equipes com elenco, né? Onde o Abel não será mais o treinador indiscutível no país, quando a gente olha para o técnico e fala, qual é o técnico que faz o trabalho? Como essa estrutura vai reagir? Essa é a minha dúvida, que o professor Calçade falou uma coisa e eu concordo. Existem outros grandes técnicos que podem fazer grandes trabalhos aqui, não existe um técnico só no mundo. Eliminação, mais um corte top do Flamengo. E é desse jeito que a imprensa fica, né? Você viu o chororô que falaram aí, o Flamengo já começa o campeonato com 160 milhões. Fazer o quê? É o tamanho da torcida, né? É o tamanho da torcida. Se inscreva no canal, acione o sino, deixe seu like e até o próximo vídeo.